Hoje, como das outras vezes, vamos trazer uma convidada ilustre para discutir um assunto e destrinchar para nossos ouvintes algumas dúvidas que pairam aí sobre alguns temas da saúde, alguns temas do momento. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é a bola da vez, né? É o câncer. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece alguém câncer, todo mundo tem medo, ao mesmo tempo é uma série de sentimentos em relação, inclusive ao ouvir só a palavra. Então hoje nós temos aqui Sylvie, que é médica oncologista, e ela vai conversar um pouquinho conosco sobre esse tema. O câncer hoje é a bola da vez das doenças, assim como já foram outras doenças. Nós pegarmos o contexto histórico das doenças, a nossa espécie, que sempre tem doenças acompanhando, já teve pestes, já teve doenças como as pneumonias, doenças infecto-contagiosas, depois seguido aí pelas doenças cardíacas, booms que nós vivemos ainda de hipertensão, diabetes. E mais recentemente nós começamos a ter um boom aí, um aumento importante do câncer. Esse aumento é tão importante que, para vocês terem uma ideia, dados aí anos atrás, dados mundiais da OMS, 90 milhões de pessoas estavam cometidas com câncer, sendo que 14 milhões de casos novos por ano e, infelizmente, desses 8,8 milhões de mortes por ano. O custo financeiro do câncer é uma coisa absurda. Nós estimamos aí, desde 2010, 1,16 trilhão por ano de dólares gasto com o tratamento do câncer ou com o seu diagnóstico e tudo mais. Por isso mesmo que o assunto é bombástico. E vamos começar a conversar um pouquinho com a Sylvie aqui, perguntando para ela como está hoje? Como está o câncer hoje, a oncologia nos dias de hoje? Como é que a gente pode conversar isso um pouquinho com os nossos ouvintes? Bem-vinda, Sylvie. Temos aqui também no estúdio os alunos do IVENS participando. Obrigada. Se a gente falar em números sobre câncer, dados são bastante alarmantes. Se a gente pensar que dados da Organização Mundial de Saúde, até 2020 a gente vai ter um aumento de 70% do número de câncer. E a gente tem que lembrar que hoje em dia o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, né? Então infarto e AVC, mas o câncer está ali em segundo, beirando o primeiro. Em alguns países ele já é a primeira causa de morte. Com certeza a quantidade de câncer que no mundo vem aumentando. A gente achava antes que isso era porque a população estava ficando mais velha, a gente tinha mais população. E a gente vê que não, que a idade em que a gente tem um diagnóstico de câncer hoje em dia é muito mais cedo. Melhorou os métodos de diagnóstico? Os métodos de diagnóstico contribuíram para isso, né, Silvia? Contribuíram, a gente consegue fazer diagnóstico mais cedo, mas se a gente pensar em... A gente está fazendo diagnóstico numa idade mais cedo, está fazendo câncer mais cedo. Então, a chance delas terem uma recidiva, o tempo de vida que elas têm ainda... Ou seja, a recidiva... A doença voltar, né? A doença reaparecer... Né? Começou jovem, a pessoa tem uma grande expectativa de vida, né, uma longa expectativa de vida, vai aparecer de novo. Então a chance é alta, né, de ter 2 cânceres ao longo da vida. E tem alguns fatores que explicam isso, Sil? Hoje em dia, assim, as principais causas de câncer, a gente poderia combater e melhorar essa estatística, é obesidade, tabagismo, sedentarismo e o álcool. Então, pensa que daria para diminuir em 60% se controlassem esses 4 fatores. Não pode esquecer que a gente vive uma epidemia de obesidade, né, países desenvolvidos, mesmo no Brasil. Essa história de que o brasileiro passa fome é uma história antiga. A gente tem nichos de pobreza onde predominam a obesidade. Isso é alarmante, óbvio, né? Óbvio. Tem os fatores de riscos clássicos, né? Fumar, inativo, essas coisas todas, né? Isso ainda pesa também, né? Se a gente conseguisse mudar isso na população, ou seja, as pessoas não fumassem, não bebessem, não tivesse manter o peso, né, um IMC normal, fizesse pelo menos 3 horas de atividade por semana, conseguiria, tem dados mostrando que teria uma diminuição de 60% na incidência de... Isso é muito. É muito. É muito mesmo, né?
Hoje, nos dias de hoje, a gente tem todo um histórico aí em cima da oncologia, em cima do câncer. Como a gente conversou antes, assim, a importância, aqui a gente diz que a importância mesmo, a importância das doenças varia conforme a época, conforme a sua incidência, conforme a sua prevalência e tudo mais. Então, pra vocês terem uma ideia, para doenças cardíacas já se desenvolveu um monte de coisa, né? Antes era alarmante o número de pessoas que morriam de infarto. Hoje, a gente tem uma série de pessoas que têm infarto, sobrevivem, continuam vivendo normalmente e tudo mais. E na oncologia a coisa está indo para um patamar assim, mas ainda é muito adverso o cenário, né? Na verdade, assim, a gente consegue, hoje em dia, curar a maioria dos pacientes com câncer. Isso é excelente notícia. Né? Se a gente pensar, vamos dizer, o câncer de mama, que é o câncer talvez mais comum entre as mulheres, mas talvez seja o câncer que a gente mais tenha. O câncer de mama nos Estados Unidos tem uma sobrevida de 85%, ou seja, cada 10 mulheres, 8 vão ficar vivas. No Brasil esse dado não é igual, né? No Brasil a gente tem um número de 65%, então a cada 10 mulheres, 6,5 vão estar vivas em 5 anos. Mas se a gente conseguir chegar no patamar dos Estados Unidos ou da Europa, a gente vai ter vida aí grande. Agora, lembrando que os câncer mais comum no mundo ainda é o câncer de pulmão. E 85% dos pacientes que têm câncer de pulmão têm história de tabagismo. Seja dele ou da família. Seja dele ou da família, mas a maioria das vezes é dele, né? Mas tem alguma história de... Ou seja, quem tem câncer de pulmão, só 15% é aquela pessoa que tem câncer de pulmão e não fumou, não... Tem muito desse argumento, né? A pessoa fala assim, eu fumo, mas eu conheço uma pessoa que fumou e nunca teve nada, sim. Né? E por sorte ela não tem algum fator que... Né? Tem uma interface muito grande aí entre questões genéticas e ambientais, né? E qual que é a predisposição da pessoa, qual que é a predisposição do meio ambiente para que isso aconteça. Sim, existe. É uma dúvida, assim, né? Não, é uma dúvida. Assim, o que é genética e o que é do meio ambiente. Quer dizer, essa dúvida não existe. A gente precisa destrinchar isso, que é o nosso objetivo aqui, né? Sim. Na verdade, assim, eu acho que os tumores mais comuns são passíveis de cobrir eles no começo ou de tentar evitar de ter o tumor. Então, quem não fuma, a chance de ter câncer de pulmão é muito menor de quem fuma. E mesmo assim, o mundo ainda fuma. Não só no Brasil, na verdade, se a gente pensar no Brasil, o Brasil é um país muito bacana em relação ao cigarro, porque as pessoas não fumam muito menos do que a gente vê na Europa, por exemplo. Então você vai aqui, você vai no bar, as pessoas não estão fumando, você sai na frente do bar, as pessoas não estão fumando, as pessoas procuram um fumódromo. Quem fuma hoje em dia se esconde um pouco, né? Acha ruim, a fumaça está atrapalhando. Coisa que a gente não vê na Europa, né? Na Europa as pessoas estão fumando, não estão fumando dentro dos lugares, mas estão fumando na sua cara, na rua, estão jogando bituca de carro na rua. Nesse ponto, a gente precisa até ver o dado, assim, a quantidade de câncer de pulmão no Brasil diminuiu depois dessas leis que proibiram as pessoas de fumar dentro do ambiente, do trabalho. Mas o câncer de pulmão, junto com o câncer de mama, eles são os principais. A gente tem aí câncer de próstata também. Né? Na verdade, os principais são pulmão, mama, cólon, depois a próstata. Há um cenário diferente para cada um deles, né? Investigação, de risco, pelo menos para esses tumores principais. Sim, mas vamos pensar, assim, no mundo de hoje, moderno, o que as pessoas tinham antigamente. Então, por exemplo, câncer de estômago as pessoas tinham muito antigamente, depois que apareceu a geladeira, a quantidade de câncer de estômago diminuiu bastante. Por quê? Porque a alimentação foi menos podre, ou menos estragada, e as pessoas diminuiu. Sim. E por outro lado, aumentou de colo. Por outro lado, as pessoas comem mais farinhentas, são mais gordas e aumentou de assim, a com menos fibras. Se a gente pensar na obesidade hoje em dia, a gente consegue linkar ela com um monte de câncer que vai aumentando. Então, aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de câncer de colo, aumenta o risco de câncer de estômago, aumenta o risco de câncer de fígado. Sim. E hoje, como é que é o cenário que a gente lida hoje com essas doenças? Ponto de vista de tratamento? Ponto de vista de tratamento, ponto de vista de diagnóstico, principalmente. A gente tem mecanismos muito certeiros. Eu vi uma história que era assim. O cara fala mais ou menos isso, que o Richard Nixon veio de ciúmes do Kennedy, né, e também queria ter
uma meta e um inimigo, né? Do mesmo jeito que o Kennedy teve uma meta de levar um homem à Lua e tudo mais. Daí ele nomeou como inimigo, né, o câncer. Vai lá nos anos 60, olha, o câncer é nosso inimigo número 1. Isso não surtiu muito, surtiu um efeito meio saltimbanco aí. Algumas coisas deram certo, outras nem tanto, né? Por outro lado, assim, você começou a ter mecanismos de prevenção muito mais específicos, Papa Nicolau, as mamografias, mais que pegaram grande massa, mas para o tratamento em si a gente só veio ter, de fato, resultados aí quando houve aí todo esse sequenciamento gênico, quando você descobriu o genoma humano, sequenciou, começou a ter ferramentas mais precisas para achar mecanismos moleculares, né? Hoje, como é que está isso? Como é que Se você a gente vê pensar em isso? tratamento, agora o tratamento do câncer é muito pequeno, né? Porque o primeiro quimioterápico foi baseado na mostarda nitrogenada ou seja, 70, né? Então, 50 anos de oncologia. Pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Então, as primeiras quimioterápicas, o que eles faziam é que eles matavam todas as células que se multiplicavam rápido, independente de qual célula. A célula do tumor está se multiplicando rápido, eu estou matando a célula do tumor, mas estou matando as outras células boas. Então, por isso que dá enjoo, porque mata a célula rápido, porque a pessoa tem lesão na boca, porque mata as células da boca que se multiplicam rápido. Por isso que as pessoas também têm a célula de defesa que diminui, porque são células que duram 8 horas, estão se multiplicando. Depois a gente começou a tratar esses casos. Então, hoje em dia, o que eles ainda fazem é tentar achar uma coisa específica para a doença. Pensar em câncer de mama, a gente tem uma alteração, uma HER2, eu tenho um tratamento específico para quem tem essa mutação. Então, ele tem muito menos efeito colateral, porque ele está apenas aquele gene, aquela mutação do tumor. É um tratamento dirigido. Um tratamento dirigido, um tratamento alvo, que eles falam, né? Que tem um alvo para tratar. Então, tem o GIST, que é um tumor, uma leucemia, eu tenho o c-KIT positivo, eu trato IVEC, que é uma doença específica para aquela alteração. São tratamentos que a gente ainda faz, a gente faz o mesmo tratamento, a gente continua tratando com coisas que matam células rápido, a gente continua tratando com doenças alvo dirigido, a gente continua tratando aquilo específico daquela doença. Melhor, tem menos efeito colateral para o paciente, tem mais especificidade no tratamento, né? E hoje em dia, talvez o que tenha de mais novo é que a gente está tentando melhorar o sistema imunológico. O sistema imunológico do câncer. É a maior novidade. Como é que está aí? Os estudos são ótimos, assim, não é para todo mundo, né? A grande verdade é que a gente não descobriu isso para todo mundo, mas alguns pacientes que eram fadados a morrer de doença, como melanoma, um dia alguns pacientes estão curados da doença. Se a gente falar que nós estamos curando melanoma metastático, se eu falasse isso em 1990, acho que qualquer oncologista ia rir da minha cara. O paciente morria em 6 meses. E hoje em dia tem paciente que está curado da doença. A mudança foi impressionante mesmo. O caso do Glivec que você citou, realmente as pessoas só tinham como alternativa fazer um transplante de medula. Hoje eles tomam um comprimido por dia. Ficam bem. Ficam ótimos, fazem tudo da vida, né? E tinha um tempo de sobrevida, quem não podia fazer transplante tinha sobrevida de 2 anos. Hoje, vive mais de 10 anos, e boa, e sem perspectiva nenhuma de que isso mude de prazo. E mesmo que a gente não consiga, acho que, curar o câncer algumas vezes, a gente controlar a doença é uma coisa boa, né? Claro que a gente quer sempre curar, mas se consegue hipertensão, a gente não cura hipertensão. Quem tem hipertensão é hipertenso. Vai tomar remédio, talvez pro resto da vida, mas está com a doença ali controlada. Sim. É uma coisa, os antirretrovirais para o HIV, tudo mais. A pessoa fica ali controlando. É a mesma coisa pro câncer. A gente consegue, hoje em dia, talvez controlar melhor a doença. A gente não está conseguindo ganhar um tempo tão grande como gostaria, mas tem estudos mostrando a sobrevida de 5 anos para paciente de câncer de mama metastático. Ou seja, tem o câncer, a doença está espalhada e mesmo consegue viver com a qualidade de vida de 5 anos. É uma discussão muito séria em cima disso, porque o tratamento é excelente. A gente, perto do que se existia, né, que era só a quimioterapia, que era como se jogasse uma bomba para destruir o campo inteiro. E hoje você tem lá, eu vou especificamente agir sobre determinada via de molécula específica que vai me dar um resultado tal. E essas células vão desaparecer, vão pegar outro perfil no meu organismo. Por outro lado, esse tratamento
ele tem um efeito adverso muito grande, né, que chama-se preço. Hoje, assim, a oncologia, ela melhorou muito, mas ela não está acessível plenamente para todos, né, infelizmente. Assim, essas drogas são muito caras, muito caras. Se a gente pensar que a indústria trabalhou para conseguir elas, também é importante. Elas estão tentando, é uma coisa que estão pensando como fazer isso há 30 anos. Então, acho que é benefício Tem disso. toda uma discussão. Mas acho que, disso. eu acho que o melhor ponto de vista, pensar em medicina em um país, assim, é que, não como um indivíduo, né? A gente deveria gastar mais dinheiro com prevenção do que gastar dinheiro com tratamento. Sem sombra de dúvida. Então, se a gente conseguisse colocar na cabeça das pessoas, olha, por favor, vamos parar de fumar, olha, por favor, vamos beber pouco, olha, por favor, vamos tentar manter o peso, é muito melhor do que a gente gastar 20 mil por mês com um paciente. É tipo assim, por favor, porque senão depois a gente não vai conseguir fazer favor nenhum para você, entendeu? Sim, porque daqui a pouco o SUS hoje em dia não consegue, o SUS não consegue é caríssimo, tratar gente. essas pessoas. As pessoas não fazem ideia do que é caro. Caro aí, não é, a gente não tá falando de cifras de R$100, R$100, né? A gente tá falando de R$10.000 para cima, e olhe lá, né? Sim. Então, assim, você até consegue dar uma assistência adequada dentro de determinados contextos, centros oncológicos, os centros privados, mas se você pega grande parte da população que tem câncer, não consegue dar esse serviço para todo mundo, que é caríssimo. E funciona super. A gente não está falando assim de, não, é para um câncer específico lá. Não, a gente está falando para a maioria dos cânceres de mama, por exemplo. Né? Falando para a maioria dos cânceres de próstata, a maioria dos cânceres de trato intestinal. Isso chega a ser um pouco perverso, assim como o tempo também, né? Esses dias eu vi que a espera entre você conseguir fazer o diagnóstico até você conseguir iniciar o tratamento, ela se torna um efeito, uma variável, digamos, perversa, mas uma variável de risco muito importante, quase uma variável de risco a ser levada em conta aqui no Brasil, porque a gente demora muito entre estar ali com uma pessoa com um nódulo no pulmão, conseguir fazer uma biópsia, daí conseguir mandar para uma análise me falar que é câncer, a partir daí eu consegui um tratamento para essa pessoa. A gente pensar tem alguns estudos mostrando que se eu opero a mama da paciente que tem câncer de mama, se eu fizer quimioterapia em até 2 meses do tratamento, ela vive mais do que se ela fizer com 3 meses ou 4 meses. O tempo realmente é um importante. Talvez por isso que quanto mais conseguir tratar esse paciente no mesmo ambiente, melhor, né? Que a gente consiga diagnosticar o nódulo, já fazer uma tomografia, já biópsia, que demora uma semana, mais sobrevida do tempo doente. Sim, lógico. Qual a maior novidade que a gente tem? A maior novidade da oncologia é a imunoterapia, que é ações que não estão fazendo nada na doença, não estão tratando câncer, dando veneno, nada, fazendo com que os soldadinhos, ali, minhas células de defesa, combatam a doença. É mais inteligente, se a gente pode dizer assim. Né? Ele não é efetivo para todo mundo. Na verdade, só ele não vai fazer com que a gente cure câncer. Só que vamos descobrir quem são os pacientes que com esse tratamento e quais são os tumores vão responder bem e vão ficar curados. E a gente precisa continuar procurando sempre alguma coisa que seja alvo. Alguma coisa para tratar só aquela doença. Só aquela doença. Apesar de todas essas novidades e todo fármaco, imunologia voltada ao câncer, o câncer em si ainda tem muito estigma. Né? Ou as pessoas elas começam a ver de outra maneira. Isso, como que você tem visto isso? Acho que câncer ainda é um estigma porque a verdade é que todos nós vamos morrer, né? Ela não quer ter câncer para a pessoa e lembrar que nós somos mortais, né? E, talvez uma explicação boa que eu tive é que aqui, na verdade, sempre com a espada na cabeça. Eu estou vivendo, mas eu estou ali com aquela espada, olha, eu tive câncer, eu sou mal. E o que eu falo é que todo mundo vai morrer. Independente se tem câncer ou não tem câncer. Se a paciente, às vezes, ela teve câncer de intestino, está curada há 5 anos, ela continua com aquele pensamento que, um dia eu vou ter câncer, um dia vai voltar.
Pode ser que apareça outro câncer, pode ser que apareça câncer na vizinha, pode ser que morra atropelada a mãe e ninguém... As pessoas continuam vivendo, então lembra a gente quão mortal a gente é, né? Eu acho que é uma coisa bem difícil para todo mundo, inclusive na velhice, né? Acho que as idosas têm muito mais depressão, elas lembram quão mortais elas são, né? Mais perto elas estão da morte quando alguém que tenha 15 anos, 16 anos, que está pensando. Justamente. E parece aquela história, assim, você põe essa perspectiva sempre como se fosse uma porta longe, né? De repente, com uma notícia como essa, a porta está na sua frente e você fala, eu abro ou não abro? A notícia está ali te trazendo a nossa mortalidade. Então, acho que esse estigma é muito pesado mesmo. Muito pesado. Né? O pessoal que tinha AIDS também viveu isso. Foi bem pesada na época. A AIDS, morrer. Hoje a coisa já mudou totalmente. Né? Mas na verdade, assim, eu pensar na AIDS, que é uma comparação, assim, hoje em dia, depois da AIDS, as pessoas ficaram batendo no pé, vamos usar camisinha, vamos tentar prevenir HIV, e com isso tem uma incidência menor de pessoas tendo HIV. E quando a gente pensar no câncer... a viremia circular. Isso, não, se a gente pensar no câncer, não, a gente continua com os números de câncer só aumentando, a gente continua com um monte de paciente jovem tendo... A idade vem diminuindo, países que mais vão ter câncer são os países em desenvolvimento, ou seja, nós, 57% câncer vão ser países em desenvolvimento. Sim. Os BRICS aí estão, assim... Estão fadados a ter um número enorme. Justamente. E nós não estamos fazendo absolutamente nada para pensar o que nós, como sociedade, estamos fazendo errado, deveríamos fazer para diminuir a chance de a gente ter câncer, dessa população morrer de câncer. Assuntos polêmicos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, em particular, já foram gerados vários releases sobre o risco dos agrotóxicos. Né? O INCA já liberou, o MS já liberou. Nós, de fato, temos aí um cenário muito adverso no Brasil em função, provavelmente, desse nosso uso intensivo de agrotóxicos. É muito controverso isso. Os estudos são quase parecidos com os estudos sobre o aquecimento global, sobre a mudança climática, porque são estudos que são pequeníssimas variações, né? Às vezes, assim, essa variação não conta, essa não conta, mas se você junta o conjunto disso, você consegue ter um cenário, como se fosse aquela brincadeira do dominó, você bate numa peça, todas as outras peças vão para frente. E no agrotóxico, nas alterações climáticas, a gente tem visto isso, principalmente no câncer. Algumas relações de incidência de alguns cânceres com o uso intensivo de agrotóxicos, está em plena discussão. O Brasil tem um problema muito sério pela frente aí, não tem? Não só o Brasil, assim, o mundo inteiro tem um problema muito sério com o que a gente, como sociedade, está fazendo. Bom, porque a gente pensar que pode ter um viés matemático no que eu vou falar aí, mas assim, quando a gente pega a quantidade de câncer de um país pobre, esse país fica desenvolvido, como a Coreia do Sul, por exemplo, era pobre, virou um país, a incidência de câncer, ela guiou a sociedade com que essa população enriqueceu. Pensar, tudo bem, eles ficaram mais ricos, fizeram mais diagnóstico precoce, por isso que tiveram mais câncer, mas ao contrário. Bom, adquiriram consumos que a gente tem, por isso tiveram mais câncer. Sim. A gente não tem vai ser difícil a gente ter um trabalho que comprove isso. Vários fatores, porque a gente tem muito fator associado, então pode ter vários viés no trabalho. A gente tem muita força de lobby contra trabalhos que ruim. Então, se você pensar no cigarro, que é mais do que comprovado, que eu seja um pouco puritano, assim, mas não consigo entender que vem desse cigarro. Eu não consigo entender que vem desse cigarro no mercado, assim. Comprovado, por que tá vendendo? Mas, assim, eu seja puritana demais para acreditar que... Quer dizer, vários trabalhos mostram que a política antitabagismo é uma política meio de fachada, porque os lobbies, eles são muito pesados para manter o tabagismo presente na sociedade. A gente tem que dar uma palmatória, porque os médicos foram os principais difusores, né, num determinado momento, sobre o tabagismo, na medida em que eles chegavam, recomendavam que a pessoa fumasse, tudo mais. Mas depois
que pareça, né, os próprios médicos se redimiram sabendo que eles foram a principal classe a desenvolver o câncer de pulmão. A ideia é que também é o objetivo desse podcast, que a gente esclareça as pessoas, de fato, assim, qual é o papel delas mediante o conhecimento. Nós estamos aqui informando que, de fato, existem fatores de risco, entre eles aqui já abordado pela Sylvie, cigarro, a obesidade, inatividade, porque está fazendo atividade física, tudo isso daí contribui para uma vida de risco. Né? Qual é o risco? Hoje o risco que nós temos como espécie não é a gente ir lá e ser morto numa guerra, ser morto Um jacaré, para um leão nos atacando. Não, cara, é assim, daqui a pouco aparecer um tumor, daqui a pouco eu estar hipertenso, eu ter um derrame, eu ter um infarto, tudo mais. E o câncer está nesse cenário. Né? Aliás, ele está subindo vertiginosamente nesse cenário por conta aí do que a gente tem visto em termos epidemiológicos, em termos de modos de vida das pessoas, tudo mais. A gente pensar na poluição que a gente eles viram que os lugares mais poluídos, mulheres que vivem em lugares mais poluídos, elas têm mamas mais densas. E as mamas mais densas são um fator de risco para câncer de mama. Só que não conseguiu comprovar que a poluição cause câncer de mama. Uhum. Esse não conseguiu ter uma comprovação, mas comprovou que mulheres que moram ali na China, talvez o lugar mais poluído do mundo, têm mamas mais densas e a pessoa que mora em lugar menos. Ou seja, o estilo de vida, aparentemente, dentro da sua complexidade, tem uma relação, né, com o desenvolvimento de doenças complexas como câncer. Com certeza. Inclusive, tem várias coisas tentando mostrar que as mulheres hoje em dia têm diagnóstico de câncer muito mais cedo do que elas tinham antes. Uhum. Por que será isso? Isso que eu falo, assim, por mais que a população envelheça, essa explicação não basta, né? Assim, a gente está tendo uma idade menor para ter câncer. E aí tem vários fatores. Eles colocam que, será que os parabenos, o Nauá lá, ele foi marcado, né? A gente sabe que não pode mais usar, mas todo mundo usou. Com 40 anos, usei chupeta, usei mamadeira, copo, sim, tudo tinha. Todo mundo. Então, hoje não tem mais, mas todo mundo tinha. Então, será que isso tem só... Não, será que não tem outros? Pega na maquiagem, por exemplo, tem os parabenos, tem os folatos, eles são disruptores endócrinos. Não dão câncer, mas eles fazem com que o sistema endócrino fique alterado. Uhum. E as mulheres hoje usam maquiagem com 2 anos de idade. Pintada, estão usando creme. Sim. Então, tem um trabalho bem interessante mostrando que eles foram pegar as crianças e viram quanto esses parabenos, os folatos, tinham na criança. Os lugares que mais tinham no Brasil era no Norte e Nordeste. E aí eles falaram, será que é porque usa muito mais protetor solar e essas crianças... Uhum. Um protetor solar aqui no Brasil é super caro, né? Ou será porque o produto que que eles usam lá tem muito mais parabeno, porque a gente aqui não proibiu. O Brasil não proíbe de ter parabeno na sua composição, nem proíbe de ter fitato na sua composição. Na verdade, essas indústrias dizem que a quantidade que tem é tão pequena, pode fazer mal para a saúde. Realmente, passar um creme na cara uma vez a cada 3 meses, não vai fazer mal nenhum. Agora, se eu usar ele todo dia, com 2 anos de idade, será que com 40, acumulei... Quanto que você foi exposto a esse fator de risco? Tem alguns trabalhos mostrando que tem nenês que acabaram de nascer, eles fazem uma avaliação, esses nenês têm poluentes no sangue deles, eles nem nasceram. Então, com 50, são 50 anos de exposição. Se a gente pensar seriamente sobre isso, né? E o que a gente está falando aí dos fatores de risco, né? O que a gente pode fazer para prevenir o câncer? Prevenir mesmo. Tem, por exemplo, o HPV, a gente dá uma vacina. Sim, a gente não consegue hoje em dia fazer alguma coisa que evite de ter câncer, né? O que eu conseguiria fazer, o que eu quero é não ter diagnóstico. Uhum. Né? O que eu consigo fazer hoje para não ter diagnóstico de câncer é 4 principais. Não beber, não fumar, manter o peso adequado e fazer atividade física. Atividade física são 3 horas por semana, no mínimo. O ideal era fazer 6 e 8 horas de atividade física.
atividade física não é nada, é o que você quiser. Pode ser vôlei, atividade física, pode ser caminhada, atividade física. E a gente, aqui antigamente, com certeza a gente devia fazer mais que isso, né? A gente era coletor, a gente era cantor, a gente Sim, até pouco tempo atrás, né? Agora a gente trabalha e fica só sentadinho, levanta a bunda da cadeira para beber água, nem isso, né? Nem isso, né? Então, precisa da atividade física mais. Acho que seria o que eu poderia indicar para não ter câncer, com certeza, ter esses... Por exemplo, nós temos nossos filhos, né? Eu tenho que falar para meus filhos, falar, olha, você tem a saúde boa, assim, porque a diversidade e eventos, parecer um câncer, a gente não tem como predizer necessariamente, porque tem questão genética aí que é forte. Forte genética individualmente, e ambiental, né? Assim, e forte individualmente. Em termos de contexto, o ambiental é muito mais forte, né? Se a gente pegar grande número de pessoas e tudo mais. Não pode predizer para uma pessoa especificamente. Pode falar das questões ambientais, né? Se tiver alguma hereditabilidade e tudo mais, né? São poucos, né? Se pensar em câncer, eu diria que uns 15% dos tumores são genéticos. O risco que passou da minha mãe para mim, eu tenho uma chance de câncer. Os 85% são erros que fizeram comigo. Ao longo da vida. Eu me expus, eu fiz uma coisa que o corpo da gente produz células erradas o tempo inteiro. Na verdade, é isso que a gente tem que ter noção. Então, por que de repente o corpo vai lá e mata essas células, vê que está errado, conserta. Esse mecanismo que, de algum modo, ele sai do controle. Perde o equilíbrio aí. Perde o equilíbrio e por que isso perde o equilíbrio. Então, assim, para finalizar, qual que é a nossa perspectiva futura em relação a isso? Educar melhor as pessoas para que a gente consiga ter aí tem dois trabalhos, né? Assim, vamos pensar em prevenção, a gente tem que educar melhor a população. Fazer mais estudo daquilo que realmente está causando câncer, porque a gente não sabe. Então será que se eu comer frango, tem muito hormônio no frango, é por isso? Não sei. Bom, mas se eu comer mais graviola, eu vou ter menos câncer? Não sei, precisa ter estudo que comprove essas coisas são eficazes. E acho que a gente precisa ter mais prevenção, então fazer mamografia todo ano, fazer Papa Nicolau, fazer exames de rotina, faz com que a gente tenha um diagnóstico mais precoce. Quanto mais precoce do câncer, mais a chance eu tenho de curar o paciente. E a medicina continua fazendo tratamentos melhores. Bem, a gente pode conseguir fazer tratamentos cada vez melhores e que consigam tratar cada vez melhor o câncer. O que a gente gostaria mesmo é que nem tivesse diagnóstico. E agora só para finalizar. A gente sabe que lidar com câncer, problemas familiares, não é uma coisa tão simples, tão fácil. Se eu pudesse dar uma recomendação a alguém que ou tem câncer, ou é de uma família que tem câncer, ou cuida de alguém que tem câncer, o que você falaria? Em geral, às vezes a gente põe na frente uma coisa meio moral. Olha, não, fumou, bem feito, não sei o quê, não sei o quê. Não, na verdade não, porque acho que depende do que o doente está tratando, né? O paciente que acabou de descobrir câncer, ele vai ter cura, eu acho que olha, é uma etapa ruim da vida, mas vai passar. Então, tem que tratar, vai ter todo um problema, mas vai passar. Como se a gente tivesse que ver uma separação. Separar é ruim, mas vai passar. Vão ter outras coisas na vida. É diferente de alguém que tem uma doença que a gente sabe que hoje é incurável. É uma outra perspectiva de vida, né? Assim, vamos aproveitar aquilo que tem. E acho que a maioria dos pacientes que tem câncer, pelo menos até hoje, só uma paciente minha falou que melhora, que depois do câncer elas melhoraram. Tiveram uma perspectiva de vida melhor, elas se sentem pessoas melhores do que elas eram antes de ter. Então, toda uma redescoberta. Valores. Legal. Obrigado, Vi. Obrigado a todos que aqui estão presentes. O objetivo, como a gente já disse no começo, é que a gente venha esclarecer aí os pontos, as questões e tudo mais. Vocês podem nos enviar mensagens, e-mails, a gente vai estar respondendo. E a gente vai continuar um pouquinho mais aqui nossa música.
praxe, fazemos sempre, né? A Love Supreme do John Coltrane. E, novamente, obrigado a todos. Um grande abraço.